Vamos entender o amor que flui, os passos para esse amor que flui. Vamos ver, acabei de entrar aqui, só que a minha conexão, não sei o que está acontecendo com ela hoje, que ela tá dando aqui que tá instável toda hora pra mim. Então eu tive que recomeçar de novo, mas vamos ver se agora se agora ela fica estável. Pra gente olhar para esse amor que flui, meu Deus, vamos olhar para isso. Esperar um pouquinho, pra vocês irem entrando, pra gente olhar para isso. Vou falar um pouquinho. Como é que está o amor aí? O amor na sua vida está fluindo? Hoje a gente vai falar especificamente sobre relacionamento amoroso, tá? Então me conte como é que está o relacionamento aí. Tá fluindo? Não tá? Por que eu decidi falar sobre relacionamento? Porque eu tenho conversado bastante sobre isso, atendido muitas pessoas que vêm com essas questões e eu parei para pensar e entender quando é que isso mudou para mim, porque ao longo da minha vida eu tive muitas vezes muitas questões com relacionamentos que não davam certo, relacionamentos que não fluíam, então era uma questão que eu trazia da minha história. E claro que foi um processo longo e de bastante investimento para eu transformar a minha vida, então muita terapia, muitos cursos. E aí quando eu conheci a constelação me ajudou muito a entender mais, né? Entender coisas que eu estava trazendo lá da minha história e que obviamente me impactavam a minha forma de me relacionar e o entendimento que sim, eu era uma pessoa que estava indisponível para um relacionamento. Claro que eu encontrava pessoas que também ali não estavam disponíveis para se relacionar. E então eu parei e pensei, o que é, né? O que é essencial, então, para que um relacionamento funcione, para que um relacionamento flua, para que esse relacionamento dê certo. O que é importante? O que é essencial realmente? Não vou dizer aqui que são passos, mas vamos chamar que são chaves, né? Chaves para transformar aí a sua vida amorosa. Serve para quem está solteiro, serve para quem está conhecendo alguém, serve para quem está namorando, serve para quem está casado, enfim, serve para qualquer tipo de relação. Por quê? Porque você pode levar isso para qualquer fase do seu relacionamento, e em todas as fases que você estiver no seu relacionamento, você precisa trazer isso, isso precisa estar presente. Claro que, como eu falei, eu na época fiz constelações para entender, me aprofundei muito para descobrir o que acontecia lá dentro de mim, né, que me fazia ser uma pessoa indisponível para o relacionamento. Mas essas chaves que eu vou trazer são chaves para a gente usar independente da parte que é sistêmico, claro, mas é independente de fazer uma constelação. É algo que você precisa estar atenta, observar nos seus relacionamentos, observar e trazer isso para a prática. Não vai ser uma live muito demorada, eu não gosto de fazer lives muito longas com muitas teorias. Acho que tem o momento sim da gente fazer isso, mas para vocês realmente colocarem em prática, levarem isso para a relação de vocês, observarem isso para a relação de vocês e realmente executarem e não ficar só no mundo aí da ideia, trazer isso para a ação, tá bom? Aí vocês me contem como tá o relacionamento aí. Tá leve, tá pesado, tá no relacionamento, não tá? Como é que está aí a relação de vocês hoje? Vamos olhar para um relacionamento ter sucesso no relacionamento. Eu falo sempre que quando a gente tá sozinha, e não tem nada de errado, tá? Em estar sozinha, tem momentos que a gente precisa estar, a gente precisa conhecer a solitude, a gente precisa se conhecer, aprender, mas com o outro a gente também aprende, a gente pode crescer muito. Então, o relacionamento permite que a gente enxergue coisas
sobre nós, que às vezes quando você está sozinha você não consegue enxergar, né? Ele traz isso, é acessar um lugar que muitas vezes quando a gente não precisa ter essa convivência com o outro, a gente não acessa. Então enxergue esse outro como uma oportunidade de conhecer mais sobre você, para você crescer mais através do que esse outro te traz, através do que ele traz sobre você. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde, Amélia. Bom, vamos lá. Quais são as 3 chaves aqui para que o seu relacionamento flua, seja mais leve? O primeiro, aqui a primeira chave é o equilíbrio. Nas constelações a gente fala sobre as ordens do amor e uma dessas ordens, né, uma dessas leis do amor é o equilíbrio entre dar e o receber. Como é que funciona então isso? Então, dentro de um relacionamento, 2 pessoas chegam juntas dentro da relação e é importante que elas troquem. Então, eu dou um pouquinho naquela relação, o outro dá um pouquinho naquela relação e isso faz com que a relação seja forte, que ela consiga crescer. Se uma parte doa muito e esse outro não dá, né, só uma parte que tá doando, essa relação ela não tem força, ela fica fraca, porque ela vai desequilibrando. Então pensa, eu dou, isso vai ficando pesado aqui para quem recebe e é normal que essas 2 partes se afastem, porque ela não tem força. Um relacionamento tem força quando ele é equilibrado, quando as partes podem dar e receber. Eu sei que muitas de nós, boa tarde, Val. Eu sei que muitas de nós, às vezes por conta, e eu me coloco aí também, tá? Já fui essa pessoa. Às vezes por conta de dores, por conta de carências que a gente traz lá da nossa história, a gente acredita que se a gente doar demais, se a gente for legal demais, se a gente se entregar demais, esse outro vai ficar. E aí, na maioria das vezes, esse outro não fica. Ele vai embora. E aí você diz assim, nossa, mas eu fui tão legal, sabe? Eu fiz tanta coisa, eu fui boazinha, eu cuidei, eu fiz, às vezes até entra na parte financeira, empresta dinheiro, enfim, faz um monte de coisa por aquela pessoa e no fim, aquela pessoa vai embora e você ainda fica ressentida, dizendo, olha só, fiz tanto e ainda aconteceu isso. E não entende que é exatamente isso que vai acontecer. E às vezes a gente é viciada em ser a boazinha, que doa e não recebe. Quando o outro, muitas vezes o outro até quer trocar. O outro até quer entregar o que ele tem, mas você diz pra ele, não precisa. Eu só quero doar aqui. Eu não quero receber de você. O que você tá dizendo? Na alma, o que você está dizendo? O que o outro recebe? O que eu tenho para dar aqui não tem valor, não é importante. Você acha que uma pessoa vai ficar em uma relação que ela sabe e ela sente que ela não é importante, que o que ela tem para trocar não é importante? Ela não vai ficar. Então, tô conhecendo alguém, acabei de conhecer. Já coloca em prática o equilíbrio. Não seja a pessoa que vai lá, só você manda mensagem, só você chama pra sair, só você vai atrás. Não seja essa pessoa, porque a tendência é que essa relação seja fraca. Então, se você quer que essa relação tenha força, se você quer que essa relação cresça, troque desde o primeiro momento que você tá conhecendo essa pessoa, troque, equilibre essa relação. E aí, como eu falei, você pode falar assim, ai, olha o barulho. Eu sei que você pode falar, ai, Camila, mas eu tento e eu não consigo, né, equilibrar. Aí você vai olhar para essas questões mais profundas aí. Entender, será que eu tô carente? O que será que eu ganho quando eu dou demais? O que no fundo eu quero? Qual é o papel que eu me coloco? Se você só quer doar, você acaba virando uma mãe nessa relação. Porque quem só doa são os pais, porque eles dão a vida, eles são grandes. Não dá pra você dar pros pais, doar pros pais.
porque não equilibra, porque a vida, olha o tamanho da vida, olha o tamanho de todas as outras coisas. Não consegue equilibrar. Então, se você faz isso na relação, você vira a mãe da pessoa. E mãe e filho não se relacionam. E o contrário também. Se você acha, por exemplo, que faltou algo lá na relação com seus pais e você vai para a relação de um lugar de só querer receber, essa relação também não tem força. Essa pessoa vai virar um pai, você vai virar uma filha, uma criança, só vai receber e mais uma vez, um pai e uma filha também não se relacionam. Então pode ser, cuide dessa parte, claro, cuide da parte. Ai, tem um barulho aqui, deixa eu pôr o fone pra ver se tem gente falando, criança chorando. Deixa eu pôr o fone, que aí isola um pouco. Gente, que barulheira. Peraí. Então, se você se coloca como só quero receber desse outro e não quero doar, eu sou uma criança dentro desse relacionamento. Crianças não se relacionam, pai e filha não se relacionam, essa relação também não tem força nenhuma. Então, o equilíbrio, dar, tomar. Tô conhecendo, tô ficando, tô namorando, tô casada, independente da fase que você está nesse relacionamento, sempre tem que haver troca, tá? Eu ia falar mais alguma coisa sobre o equilíbrio. Gente, me veio agora aqui na cabeça e eu não anotei, era algo que eu ia falar sobre o equilíbrio para vocês. Gente, não lembro, esqueci. Mas enfim, então, mas o básico que eu precisava falar para vocês é isso. Sempre equilibrem. Lembrei que a princípio pode ser que isso não seja o natural. Se você está acostumada a fazer demais, pode ser que você estranhe e fala, peraí, se eu não fizer tanto quanto eu estava acostumada, a tendência é que você pense que não está fazendo muito, ou que se você não for tão legal e fizer demais, essa pessoa vai embora. Então, não vai ser, talvez, no automático, não vai ser tão natural. Por isso, sempre observe, sinta no seu corpo. Tá leve. Se você tá fazendo muito, você vai sentir pesado, você vai sentir esse peso, você vai... Nossa, tô cansada, eu tô exausta, eu tô fazendo demais aqui. Então, sempre sinta no seu corpo como é que você tá. E, por isso, mais uma vez, é importante o autoconhecimento, estar em contato com as suas emoções, porque pode ser que, a princípio, como não é natural, você vai precisar dar espaço para esse outro. E dar espaço para esse outro pode ser que te cause uma ansiedade, uma tensão, porque você não está acostumada. Você está sempre no movimento de preencher o vazio. Então, eu estou sempre fazendo para preencher, estou sempre fazendo para preencher. Muitas vezes até para não entrar em contato com as coisas que você está sentindo. Então, vamos supor, você tá conhecendo alguém. E aí, você não quer esperar. Muitas vezes você está agoniada, ansiosa, porque o outro não te mandou mensagem. Ao invés de você cuidar de você, se acolher e dar espaço, você vai lá e manda já mensagem para não lidar com uma emoção que é sua. E aí você vai, por exemplo, e manda, e todo dia manda, e chama para sair, faz todo o movimento. E aí vira uma dinâmica da relação. Vai chegar um tempo que você vai estar cansada e vai reclamar e vai falar, eu que tenho que fazer tudo, porque a pessoa não faz nada, porque eu que tenho que ter sempre a atitude, e não vai perceber que quem criou toda essa dinâmica foi você, e ter esse autoconhecimento e de sustentar aquilo que você está sentindo, que a princípio, talvez quando mude a dinâmica, demore um tempo para que isso se equilibre, porque você está aprendendo a fazer menos, você está dando espaço para esse outro. Então,
sustente o que você for sentindo. Não tente preencher o que você está sentindo, angústia, ansiedade, carência, tudo isso no outro, no movimento, mas internamente, cuidando de você, cuidando das suas coisas, cuidando da sua vida, entrando em contato com o que você for sentindo e entendendo que uma relação desequilibrada, ela tende a terminar, ela não tem futuro. Então, por mais que você ache que se você fizer demais, você, nesse momento, pode ser que tudo bem, você não precisa entrar em contato com as suas dores, com as suas questões, em algum momento você vai ter que entrar, porque isso não vai se sustentar. E aí você vai dizer, ai, mas é porque eu sou legal, ai, porque fiz tudo para essa relação e ela não deu certo, você ainda vai ficar ressentida. Então, cuide de você e vá lá e dê espaço para o outro. O outro também existe dentro do relacionamento. E às vezes o outro quer trocar. E você que não está permitindo que isso aconteça. Eu lembrei agora de um caso que eu atendi uma moça e que ela falou assim, que os relacionamentos dela não davam certo. E aí foi a mesma situação. O namorado estava desempregado, estava sem dinheiro, eu acho que ele estava desempregado, pelo que eu me recorde. Estava desempregado e ela passou a ajudar e pagava as contas e fazia tudo para essa pessoa, até que chegou uma hora que essa pessoa foi e terminou o relacionamento. Óbvio que ela ficou super chateada, super triste, porque falou, eu fiz tudo, né? E aí entrou nesse mesmo discurso. Ai, porque eu fiz tudo pra ele, e aí ele foi embora, ele terminou comigo. A pessoa perdeu a dignidade dela ali dentro daquele relacionamento, ele virou uma criança. Não teve espaço, né, pra ele crescer. E claro que eu não tô dizendo aqui que às vezes a pessoa precisa de ajuda num momento específico, né, num momento pontual da vida, mas faça isso do seu lugar, faça isso de uma forma que seja uma troca e não uma doação desequilibrada, porque isso não vai ter força nenhuma. Então ela veio, né, triste, chateada, e claro que eu entendo, porque eu também muitas vezes já fiz demais e a gente sofre, porque muitas vezes a gente não tem consciência que é algo errado. Tem a crença que diz, olha, se você fizer tudo pelo outro, você vai ser tão legal que esse outro vai ficar. E isso é uma ilusão. E eu vivi muitas vezes isso na prática. E hoje eu vejo o quê? Que é isso, é uma carência. É só uma carência de, então, se eu fizer demais, essa pessoa vai me amar, essa pessoa vai me elogiar, essa pessoa vai precisar de mim. E enquanto eu não fui lá e olhei para a relação com os meus pais, de entendimento, de entender que ninguém ia me dar o que eu queria deles. Eu parei de querer fazer demais. Eu aprendi a trocar como uma adulta. Eu dou e recebo, eu dou e recebo. E se essa pessoa está doando menos, o que eu vou fazer? Vou doar menos também. E aí, claro, né, com o tempo isso vai ficando mais automático. E não quer dizer que, olha, então se eu doar, eu tenho aqui, eu dou esse exemplo também. Eu dou aqui, eu tenho abacaxi para doar. Às vezes a pessoa não tem abacaxi para doar, o que ela tem para doar é maçã. Então eu dou abacaxi e a pessoa vai me dar maçã. Vamos colocar isso na prática. Vamos falar lá das linguagens do amor. Pode ser que a sua forma de doar, Val, não tem problema, depois você assiste, vai ficar salva, tá? Aí depois você volta lá vai estar lá no feed, aí você assiste. Às vezes, então voltando, vamos lá na linguagem do amor. Então pode ser que a sua linguagem do amor seja carinho. E pode ser que a linguagem do outro seja afirmações. Então,
Se você tem isso para doar, então a minha forma de mostrar que eu te amo é sendo carinhosa com você. O outro recebe. Mas não adianta você falar pro outro, olha, para equilibrar agora, vai ter que ser carinho também. Às vezes não é o que o outro se conecta, não é a história dele, não é a forma dele doar. Então aprenda a receber, que o jeito dele mostrar que ele gosta de você é através das frases. Ele vai dizer, ele vai se declarar, enfim, não sei. Então aprenda a receber do outro, não o que você quer, mas o que o outro tem em termos práticos também. Pode ser que, eu vou dar um exemplo aqui do meu relacionamento. Meu namorado dirige e eu cozinho. A minha forma que eu tenho para entregar aqui? Cozinhar. Se eu pedisse para ele, olha, então agora você vai ter que cozinhar para mim, tá? Porque tem que cozinhar. Ele não tem para me dar isso. Ao mesmo tempo, se ele falasse, olha, então agora você vai ter que dirigir pra gente equilibrar aqui. Eu dirigi, agora você dirige. Não tem como. Então entenda que essa troca não é A e A, B e B, C e C. É A, C, é o que um tem e o que o outro tem para doar, tá? Isso não quer dizer também... Gente, tá uma barulheira hoje aqui, os cachorros estão latindo. Tá uma coisa hoje nessa casa. Não quer dizer que... Gente, eu até esqueci o que eu ia falar sobre isso. Não quer dizer que você precisa aceitar qualquer coisa. Então tá bom. Então já que é pra equilibrar, então eu vou aceitar. Não, faz sentido isso pra você? A pessoa te respeita, é uma pessoa boa pra você. É um diferente que tá dentro dos seus valores. Então não é porque, entenda, não é porque você troca e o outro não vai te dar aquilo que você quer, que você precisa estar numa relação que não é boa pra você, que não faz sentido pra você, que não tem os mesmos valores que você tem. Tá? Então, primeiro, por isso, mais uma vez, autoconhecimento. O que é importante? Quais são os meus valores? Aí depois você vai lá equilibrar essa relação. Já começa sempre equilibrando. Porque se começar desequilibrada, a tendência é que continue desequilibrada. E aí, pra depois, sabe, mudar a dinâmica, não é impossível, claro. Mas é mais complicado você conseguir se já começou toda torta aí, toda desequilibrada, tá bom? Então, sobre equilíbrio é isso, me contem, faz sentido? Como é que vocês percebem aí a relação de vocês? Tem equilíbrio, não tem? Me conta. Enquanto eu bebo uma água. Sede. Alguma dúvida sobre o equilíbrio? Ainda a gente tem mais 2 chaves aí, hein? 2 chaves para entender o que faz um relacionamento fluir. Acho que vocês não têm, né? Estou achando muito legal. Que bom, Val. Que bom, viu? Que tá fazendo sentido. Então, mais uma vez, primeiro, sempre equilíbrio. Em qualquer fase. Todos, na verdade, são para todas as fases. Independente, solteira, ficando, namorando, casada, vale para tudo, tá? Isso aí, vai ganhando consciência. Como eu falei, a princípio, às vezes a gente não consegue ir lá no automático. A gente precisa ainda pensar, a gente precisa sentir. Depois, com o tempo, isso vai ficando mais natural. Mas é um aprendizado realmente e de entender por quê. Por que eu desequilíbrio? O que eu ganho? O que eu quero no fundo? Como eu falei, se você doa demais, às vezes é um desejo desse receber, então eu faço porque depois eu quero receber de volta. E no de receber é uma criança que ainda está buscando lá o pai ou a mãe, então vai lá para aquele relacionamento e quer receber o que queria ter recebido lá dos pais. Segundo, a comunicação. E aí você pode me dizer assim, não, mas eu me comunico super bem dentro do meu relacionamento. Eu falo, eu exponho. Pode ser que não, né? Mas eu sei que muitas de vocês conseguem falar
e expor as coisas que estão sentindo. O que acontece aqui dentro da comunicação? Primeiro é isso, falar. E eu sei que isso pode ser meio difícil aqui de ouvir, mas a gente tem que falar até o que parece que é óbvio. Muitas de vocês vêm e falam, nossa, mas isso aí é óbvio. Nossa, mas a pessoa não sabe isso? Isso é o básico, isso é o óbvio. O óbvio precisa ser dito também. Entenda que essa pessoa veio de outro lugar, essa pessoa veio de uma outra família, essa pessoa veio de uma outra história que não é a sua. E essa pessoa não vai adivinhar o que você está sentindo, ela não vai adivinhar o que você precisa e o que você quer. Quem adivinha o que alguém quer é a mãe. Que quando a criança tá lá, pequenininha, um bebezinho, ainda não fala, ou fala pouco. Se a criança chora um a mãe sabe o que é. Se ela chora de um outro jeito, a mãe sabe o que é. A criança ela não precisa falar para que a mãe entenda o que ela quer e o que ela precisa. Só que agora nós somos adultos e a gente precisa falar o que a gente precisa. A gente precisa falar o que a gente sente, o que é importante, mesmo que seja o óbvio, que para você pode ser óbvio, mas para o outro não é. E claro que o outro tem que fazer a mesma coisa, mas aqui eu tô falando de você. Então lembre que se você quer que o outro adivinhe o que você precisa, você ainda é uma criança que acha que é óbvio que não é. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Ingrid. Então esse é o primeiro ponto. O óbvio também precisa ser dito. Se você não está dizendo, você ainda é uma criança querendo uma mãe, querendo que a sua mãe diga e atenda às suas necessidades sem que você fale. Segundo, ok, falei, resolvi, agora eu vou lá e falo. Como é que você está falando? Você está falando sobre você ou você está atacando o outro? Ah, você não faz nada, você isso, você aquilo, você. Fale sobre você. Eu estou me sentindo triste. Eu estou me sentindo chateada. Entre em contato primeiro. Não fale com o outro de um lugar de acusação. A tendência humana é, se alguém te ataca, a sua tendência é se fechar e ou você vai se defender, se fechar, ou você vai atacar também. Né? É luta ou fuga. Então, e aqui não é para você fazer isso como uma manipulação. Ou é para você fazer isso no lugar de entrar em contato com você. Aconteceu algo, vamos supor, o outro fez algo para você. Sinta. Como que isso me faz sentir? A princípio, se for algo muito novo para você, pode ser que você demore um tempinho. E se isso acontecer, não fale. Não fale na hora da emoção. Pare. Me sinto triste. Eu me sinto triste quando isso acontece. Eu me sinto rejeitada. Eu me sinto magoada. O que eu sinto quando essa pessoa faz algo? E exponha sem um julgamento. Só diz, olha, eu tô triste com isso. Eu tô me sentindo rejeitada. E isso, gente, é entrar num lugar muito vulnerável.
se expor de verdade, porque às vezes você pode achar assim, não, eu me comunico bem, eu falo, mas quando você fala num lugar de ataque, você não tá com o seu coração aberto de verdade. Você só tá jogando lá pro outro, ó, faz alguma coisa com isso, eu tô com raiva, você que faça alguma coisa. Você não tá em contato com o seu sentimento de verdade. Porque se você tá, por exemplo, com raiva, atrás da raiva tem algo. O que é? Como eu falei, será que no fundo você está se sentindo abandonada? Se você está se sentindo deixada de lado? O que tem por trás disso? E quando você nem sente, você só ataca, você não está entrando em contato. E quando você acessa o que você está sentindo e você abre o seu coração, é um lugar assim de muita vulnerabilidade, mas é um lugar do feminino. É um lugar que não quer atacar, só quer expor. E lembre que o seu parceiro, ele não é seu inimigo. Vocês têm que... É o seu parceiro. Ele não tá contra você. Um relacionamento é para as duas partes caminharem juntas. Para você poder dizer o que você sente. Dar espaço para ele também lidar com isso. Boa tarde, Maria. No geral, os homens, eles precisam de mais tempo para processarem. E aqui nada pejorativo, mas no sentido assim, olha, se você dizer assim para ele, eu tô triste com isso que aconteceu. Silêncio. Talvez ele se afaste um pouco, porque ele também vai precisar lidar com isso. E aí ele volte, e aí talvez vocês precisam alinhar, vocês precisam conversar, aí voltar no equilíbrio. O que vai ser feito para que essa relação volte a se equilibrar, se ela foi desequilibrada. E coisas também do dia a dia, então vamos supor, sei lá, seu marido precisa tirar o lixo. Você pode só falar, nossa, eu tô me sentindo tão sobrecarregada, com tanta coisa que eu tenho pra fazer. Entende que você não tá atacando, você não tá culpando, você tá falando sobre você. E isso, gente, é uma chave para qualquer situação. Para qualquer momento, entre em contato com o que você está sentindo. Sabe por quê? Porque isso é um guia, assim, ó, muito poderoso. Muito poderoso. Porque você vai saber onde você pode ficar e onde você não pode ficar. Às vezes, quando a gente ainda está muito na carência e a gente só quer ser amada, então pode ser que você esteja lá, vou voltar, né? Você esteja lá conhecendo alguém. E aí você quer tanto que essa pessoa goste de você, porque você não quer ser rejeitado de novo, você, né, não quer sentir que você não é desejada, que você não é amada. E aí você faz tudo aquilo para agradar aquele outro. E você não se conecta com o mais importante. Como que você se sente quando você está com aquela pessoa? Como que você se sente? É bom, é leve, é pesado? Essa pessoa te faz sentir segura ou não? Quando você tá com ela, você tá insegura, você tá sempre tensa. Essa pessoa não te passa essa segurança que você precisa. Então, tudo isso são sinais. E o sentir vai te mostrar isso. Então, mais uma vez, serve para cada momento da sua relação, independente de que momento está, se conectar com o que você for sentindo, vai te dizer se essa relação tá boa para você, o que precisa ser alinhado, mais uma vez é leve, é pesada, como é que tá. E no começo, mais importante ainda, porque às vezes você tá lá
perdendo, não vou dizer perder tempo, porque eu acho que tudo é válido, tudo é uma experiência, mas às vezes você tá ali em algum lugar que não tá te fazendo bem e você só tá ali porque você tá carente, você tá com o desejo de ser amada, mas num lugar que não tá te acrescentando, que não tá te fazendo bem. Então, a segunda chave é a comunicação, mas dentro da comunicação, o sentir, para que você expresse o que está no seu coração, não o que está aqui. E o sentir vai te falar também sobre você, sobre esses sentimentos, o que tem por trás desses sentimentos, tá bom? Acho que é isso sobre a comunicação. Tá fazendo sentido? Vocês têm alguma dúvida sobre a comunicação? Enquanto vocês me dizem aqui, eu vou bebendo uma água, que aí a gente vai para a última chave. Alguma dúvida? Curta para saber que tá fazendo sentido aí para vocês. Que bom, Val. Que bom que tá fazendo sentido aí. Vamos para a última? Qual que é a última chave, então? Olhar na mesma direção. Olhar. Que bom. Chaves virando aqui. Muito bom, viu? Leve isso para suas relações. Que você vê que realmente, assim, é uma virada de chave, como eu falei no comecinho, foi isso que eu fiz, assim. Eu parei esses dias e pensei, o que mudou, sabe? O que foi? Para que as minhas relações fossem melhores. O essencial, assim, olha, isso é o essencial para que uma relação flua, para que uma relação seja leve. Então, última chave, olhar na mesma direção. Isso e também em qualquer fase do relacionamento. Quais são os valores? Vocês têm valores parecidos? E aqui, gente, não é pensar igualzinho, tem que pensar igual, tem que gostar da mesma coisa. Não é sobre isso. É sobre valores. É o olhar para a vida. Quais são os seus valores? Vamos supor, meu valor é família, meu valor é trabalho. Ei, Ingrid, logo a gente vai fazer, hein? Tô te esperando pra gente fazer a sua sessão. Então, os valores não é se a pessoa gosta do mesmo esporte que você, se ela torce para o mesmo time que você, não é isso. É, como eu falei, essa pessoa, o seu valor é família, seu valor é trabalho, seu valor é honestidade. Qual que são os seus valores? O que é aquilo que é essencial para você? Não são 50 coisas, são 5 coisas. Você fala, olha, esses aqui são os meus valores. Isso aqui eu não abro mão para um relacionamento. Então, esse é o primeiro passo. Observe em você o que é inegociável para você. Olha, isso é inegociável para mim. Porque se essas pessoas, se a pessoa não tiver já isso, você já sabe que ali não é um lugar para você ficar. Se essa pessoa tem muitos valores diferentes dos seus, essa relação também, se um tá olhando para um lado, o outro tá olhando lá para outro lado, essa relação não vai funcionar, ela não vai ter força. Quando duas pessoas se conhecem, elas começam assim, um olhando para o outro. Então, eu tô te conhecendo, você tá me conhecendo, começa. Depois, ela vira para os dois olharem para essa mesma direção. Então, é importante que isso seja feito. E
quais são os sonhos, porque, enfim, conheci, tô assim, quais são os seus valores, tá bom, faz sentido, tá equilibrado, tá tudo bem, existe, né, sentimento, tá tudo certo, então tá bom. Agora a gente vai olhar pra vida. Quando a gente olha pra vida, o que esse casal quer construir? Quais são os projetos, quais são os sonhos, o que vocês querem realizar, o que vocês, como um casal, como um sistema, querem colocar no mundo? Seja filhos, sejam projetos, sejam sonhos em comum, o que vocês têm juntos? Quais são os projetos de vocês? Então, para que uma relação tenha força, é importante que essas duas partes olhem para esse mesmo lugar, para essa mesma direção, para o futuro. E isso entra no quê? Também na comunicação. Olha, o que você quer? O que você espera? O que você espera de um relacionamento? O que você espera do futuro? Dá para conciliar? Não dá? Não, a gente tem sonhos totalmente diferentes. Ele quer viajar o mundo e eu quero, não sei, lá, construir família. Então, sempre conversar, entender, para olhar para a mesma direção. Não, um quer ter filho, o outro não quer ter filho. Entende a importância de sempre alinhar e enxergar e ver se vocês olham para o mesmo lugar ou não. Cada um tá olhando, duas pessoas se relacionando, mas cada um olhando para um lugar diferente. Deixa eu ver se eu... Tá. Bom, essa última chave de olhar para a mesma direção, você também pode e deve usar em qualquer fase desse relacionamento. Então, se você tá lá, vamos supor, conhecendo alguém, e você quer casar, já fala pra pessoa, olha, a gente tá se conhecendo, não quer dizer assim, isso não é um lugar de desespero, de dizer que você quer casar com ele, mas olha, eu tenho um objetivo, em algum momento eu quero casar, olha, eu tenho um objetivo, eu quero morar fora do país, olha, eu tenho um objetivo, sei lá, não sei qual que é o seu objetivo, mudar de estado, enfim, não sei, mas em qualquer fase dessa relação, já alinhe isso, pra você entender, estar com essa pessoa aqui faz sentido pra mim, não vai fazer muito sentido pra mim lá na frente. E tudo isso que eu tô trazendo pra vocês, vocês precisam estar muito cheias de si. Porque quando a gente tá vazia, quando a gente tá carente, a tendência é a gente não conseguir enxergar essas coisas. Porque a gente quer muito. A gente quer muito a relação, a gente quer muito aquela pessoa, qualquer pessoa serve, de qualquer jeito serve, tudo serve, porque ainda tá vazia. E então, de novo, olhar lá sempre, tem que olhar lá pro pai, tem que olhar lá pra mãe, tem que receber o amor, tem que receber a vida do jeito que foi, tem que se preencher disso, se preencher de você, e por isso o autoconhecimento é tão importante, para que você esteja com os olhos abertos para enxergar, para perceber, para se conectar, para receber, para trocar, para entender se faz sentido, para sentir de fato se tá bom pra você, se não tá. E existem muitas pessoas nesse mundo. E existe alguém que tem a ver com você. Então você não precisa, porque se não for essa pessoa, não vou conseguir outra pessoa, vai. Quantas pessoas tem aí, gente, no mundo? Existe uma pessoa pra você. Mas esse espaço, se você quer, e eu acredito que se você tá aqui é porque você quer. Se você quer ter um relacionamento bom, se você quer ter um relacionamento leve, se você quer ter um relacionamento saudável, essas 3 chaves você vai precisar usar em qualquer momento. Elas precisam fazer parte de você.
Como eu falei, eu fiz na época algumas sessões, algumas constelações para entender, claro, a parte sistêmica que atrapalhava em muito assim a minha vida, né, as minhas relações, enfim. Só que a todo momento, qualquer fase do meu relacionamento, isso está sempre presente. Sempre tem que ter equilíbrio, sempre tem que ter comunicação e sempre tem que olhar na mesma direção. Tem que estar sempre, isso precisa estar sempre alinhado, tá bom? Fez sentido, gente? Me conta se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida sobre isso. Me contem. Depois eu vou, se depois ficar alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas e aí vocês deixam lá se ficar qualquer dúvida. E, claro, constelem se vocês sentirem. A constelação, assim, ela me trouxe tanta clareza de tantas coisas que eu carregava. Então, vocês estão super convidadas a constelar. Vem falar comigo, vem olhar para isso, para essa parte sistêmica, para essas questões, para os seus medos, para a sua indisponibilidade, ou claro, qualquer outro tema. Venham constelar e se aprofundar ainda mais, tá bom? Vou deixar a caixinha então de perguntas aberta para vocês. Podem me mandar lá que a gente vai conversando. E não deixa também de compartilhar com alguém que também você sabe que está aí com dificuldades nos relacionamentos. Passa isso para ela para que ela possa aprender também. Tá bom? Um beijo e até!